Welcome everyone. Before we begin, just a brief logistical note. This webinar will be conducted in Spanish. Interpretation is Bom available. dia a todos. Antes de começarmos, vamos falar sobre este trabalho. Antes de começar, Vocês têm à sua disposição o canal de inglês, de espanhol e de português. por favor, les pedimos que seleccionen el canal apropiado para Por favor, selecione o canal apropriado à sua preferência. Muito obrigada. Así que bueno, vamos a empezar. Buenos días. Bom, então vamos começar. Bom dia, boa tarde, onde quer que vocês estejam. Que orgulho dar um oi para todos vocês. Eu me chamo Florência Librise, sou subdiretora e é um grande prazer dar as boas-vindas a todos vocês. Esse webinário foi organizado por Earth Insight, Tinta, Orpio, Aliança Global e COICA. E está centrada nas soluções territoriais lideradas por povos indígenas diante das ameaças territoriais, particularmente na urgência de proteger um dos territórios mais críticos dos povos indígenas em isolamento. A biodiversidade e o clima, estamos falando do corredor Yavari-Tapiti. Este diálogo, esta reunião acontece depois do Fórum Permanente para os temas indígenas nas Nações Unidas, que diz que a saúde, o bem-estar e o futuro dos povos indígenas e de todos nós está muito conectado a que eles possam ter os seus territórios protegidos, assim como a sua cultura. Também falamos da urgência de proteger os povos indígenas, especialmente os líderes e as líderes, diante de ameaças que são cada vez maiores por causa das mineradoras, do extrativismo e das crises climáticas. Para abordar este tema, nós estruturamos este evento em duas partes. Um primeiro painel, onde teremos uma apresentação e ouviremos os líderes que conseguiram avançar na proteção do corredor de Yavari-Tapiti. Vamos ouvir líderes de várias organizações e no segundo painel, líderes da COICA e da Aliança Global, falando sobre ameaças de forma mais regional e global. Estas ameaças não são isoladas e encontram-se em diferentes contextos. Antes de começar e convidar os nossos expositores, eu gostaria de dizer que nós lançaremos um relatório Eixas relacionado à corrida para proteger os povos indígenas isolados no corredor Yavari-Tapiti na Amazônia. E gostaria também de compartilhar algumas das descobertas mais importantes que nós descobrimos. Este é o relatório que estamos lançando hoje. Então, agora eu vou contar um pouco sobre as descobertas. Este relatório foi feito a muitas mãos e faz parte de um esforço mais amplo, com muitas organizações aliadas, com a intenção de visibilizar ameaças e procurar soluções para isso. Neste mapeamento, nós podemos observar as ameaças, mas antes de falar sobre esta situação tão problemática e complexa,
Eu gostaria de lembrá-los que o corredor de Avari-Tapize é um dos lugares mais preservados e como tem a maior concentração de povos indígenas isolados, é muito mais preocupante. São mais de 16 milhões de hectares. O dobro do território do Panamá tem uma altíssima diversidade e relevância climática. Entretanto, as crescentes pressões por petróleo, gás, mineração, desflorestamento, coloca esse território numa situação muito crítica e abre para outras atividades ilegais que estão ameaçando as pessoas de lá. Para as organizações indígenas, estabelecer este corredor não é apenas uma proposta territorial, mas uma estratégia de sobrevivência e de proteção. Sem ele, as doenças, a violência, a perda dos ecossistemas necessários para a vida, o futuro de todos está em risco. Este mapa, podemos ver à direita as referências onde encontram-se as fronteiras. Os territórios indígenas estão em azul, a reserva está em água marinha, temos o Javari-Mirim marrom e os corredores em risco pelo petróleo e pelo gás estão aí marcados com as linhas vermelhas. Este território, ele se sobrepõe a territórios de gás e petróleo. Estes projetos não são hipotéticos, já estão em andamento. Passemos então ao slide seguinte. Temos um mapa que mostra a ameaça de infraestrutura no corredor. Aqui vemos os riscos ao corredor. Existem duas estradas que atravessariam este corredor, contendo 190 quilômetros. Nós sabemos, especialmente na Amazônia, nos territórios intactos, as estradas costumam fomentar o desflorestamento e podemos ver caminhos secundários, como à direita no mapa, que acaba produzindo um efeito de espinha de peixe. Podemos ver como este efeito se intensificou nos últimos 10 anos. Vamos passar então ao próximo mapa. Aqui temos a ameaça de mineração e desflorestamento. Existem 13 concessões de mineração dentro do corredor. No lado peruano, são 500 mil hectares afetadas por concessões de madeireiras, inclusive dentro das reservas Piatti, que são as críticas. Tais atividades, além da mineração e o desflorestamento, acaba trazendo caça ilegal e outras ameaças, colocando um contato forçado desses povos que estão em isolamento. Aqui podemos ver que também está em jogo a densidade de carbono. Como observamos, quanto verde mais escuro, maior densidade de carbono. E o corredor armazena aproximadamente 1,9 giga de toneladas de carbono em biomassa aérea, que equivale a 2,9 do carbono armazenado em toda a Amazônia. À medida que a Amazônia chega a um ponto de não retorno,
É importantíssimo manter estes lugares intactos, como o corredor de Avari Tapiche. Observando o próximo e último mapa, eu gostaria de contar a vocês sobre o que está em jogo. As áreas protegidas constituem 75% do corredor e 88% das reservas PIACE, ou seja, são enormes reservas de carbono, importantíssimas para a estabilidade climática regional e global, além da importância da sobrevivência dos povos indígenas em isolamento e os seus direitos humanos. Proteger este território, além de fortalecer os povos indígenas que habitam este lugar e o defendem, devemos buscar formas de apoiá-los e empoderá-los para que eles possam continuar exercendo a sua função de guardiães dos bosques, das florestas e da biodiversidade. Com isso, seria a minha introdução. Algumas das descobertas deste relatório serão mencionadas pelos palestrantes. É um grande prazer tê-los todos aqui. Eles podem dar contexto sobre estes dados e como isso se relaciona com a sua própria história de vida e o esforço que fazem diariamente para defender os seus territórios. Passemos então a palavra ao nosso primeiro palestrante, senhor Léo Chunte Cabeço, membro da ORP, da Organização Regional dos Povos Indígenas do Oriente. Senhor Léo, o seu território engloba Peru, Brasil, é um reconhecido líder na defesa dos direitos indígenas, da preservação das florestas, e é uma grande alegria recebê-lo aqui hoje. Passo a palavra ao senhor. Vocês me escutam? Boa tarde. Me ouvem bem? Obrigado. Bom, eu vou me apresentar. O meu nome é Léo Chumateca, sou chefe da comunidade Ateumacés. E eu acabei de chegar da comunidade. Depois de ter conversado com vários dirigentes do corredor de Avari Tapiche, nós, como comunidade ativa, estamos trabalhando há muitos anos, desde 2000, 2001, na defesa do nosso território. Já o defendemos de narcotráfico, extração de madeira, entre outras ameaças. Então, nós estamos defendendo essas situações críticas da nossa comunidade, mas essas incidências e problemáticas, muitas vezes, o próprio Estado, o próprio governo, não acredita na existência das comunidades indígenas e dos povos em isolamento, o que nós chamamos de indígenas não contactados. E nós estamos trabalhando com diferentes organizações que, de fato, se preocupam com a defesa deste território, porque eles entendem que nós temos o direito de termos o nosso território para a nossa sobrevivência. Então, continuamos trabalhando para defender esta grande comunidade. Eu vou
fazer uma pequena apresentação. Vou compartilhá-la com todos. Justamente nosotros hemos tenido bastante Nós participación estamos tendo uma participação muito pioneros, grande, delegados de la comunidad. os nossos Nosotros delegados formamos de los diferentes sectores, ¿no? Por de ejemplo, diferentes setores, como, por exemplo, Uarquirana, Olho Ayaco, Rio Gaves, e eu represento os 19 anexos. y esto ya nosotros, nuestro territorio, nuestro pequeño territorio que tenemos, somos Aqui temos o nosso pequeno el céntrico território. y el corazón del Somos o corredor coração territorial do de corredor Javari Tapite. territorial de Javari Entonces, Tapite. Então, y para nosotros, en primer lugar, vamos em a decir primeiro que somos lugar, un gran ejemplo de diferentes comunidades temos indígenas aqui amazónicos um grande exemplo de que comunidades mismo indígenas estado amazônicas diferentes. es egoísta, siempre he visto que los hermanos indígenas están E eu otorgando observo que pequeñas os meus leyes irmãos indígenas a los hermanos estão indígenas, ¿no? De los amazónicos. En realidad, outorgando. nosotros hemos venido y vivimos hace muchas décadas, hace muchos siglos en estos Nós, há espacios. muitos Entonces, no séculos, es posible vivemos que los nesses hermanos espaços. Não é tengan possível que ese estes tipo irmãos de que têm otorgaciones esse mínimas en tipo nuestro de territorio, ¿no? outorga de Nuestra seus comunidad ya territórios gracias a sus permitam organizaciones que isso nos aconteça. ayudaba a otorgar E eu ayudar agradeço en el muito proceso às organizações de que estos nos territorios, ¿no? ajudaram com Eh, o processo de Creo titulação que desses para el Estado territórios. Eu hemos acredito venido que para o luchando hasta el que día de hoy, nós temos a veces lutado até o dia de no hoje, creen la importancia de la existencia de muitas los vezes hermanos as pessoas indígenas. não acreditam na Muchos ya existência dos estamos nossos asentados irmãos en nuestras indígenas. organizadas, ¿no? Como nós já estamos assentados e civilizados, aqueles que ainda vivem em isolamento também têm o direito de ter o seu próprio território. Precisamos proteger o território para que eles possam mantê-los. Tanto os nossos irmãos da Amazônia, como nós mesmos. Então, justamente devido às incidências que nós estamos tendo, discutimos estes temas nas nossas reuniões. Não apenas as comunidades em situação de isolamento, mas nós, indígenas já assentados neste corredor, também precisamos da presença do Estado. A saúde é um dos grandes problemas que nós temos naquela região e eu, pessoalmente, pude enfrentar este problema. Como vocês podem observar no mapa, a distância da cidade de Iquitos, né, é difícil o acesso. Então, com relação à saúde, a importância é ainda maior para que os governos, instituições públicas e privadas tentem projetar sobre essa problemática. E dessa forma, nós poderemos resolver e pensar diretamente nesse problema de saúde que pode afetar os indígenas em isolamento e que estão justamente nessa fronteira do nosso território. Há um tempo já que é muito importante para a nossa comunidade, porque atualmente não temos tantos problemas, mas
acredito que no futuro a gente vai ter muitos problemas que vamos precisar fazer frente, e as nossas organizações e os diferentes irmãos e aliados precisamos lutar, porque nós somos os donos do corredor territorial. Nós vivemos na defesa dele. Atualmente, o nosso compromisso é fazer essa gestão da defesa nos diferentes áreas, como a saúde, a educação. Muitas vezes, os nossos parentes se sentem abandonados com relação à economia, porque é muito diferente que os parentes e diferentes organizações indígenas se sentem abandonadas e então entram em atividades ilegais, atividades ilícitas, como, por exemplo, cultivo de coca, mineração, garimpo, né, extração de madeira. Então, são eles que... são essas coisas que oferecem um sustento econômico para eles. E muitas vezes os nossos parentes precisam cair, né, eles caem nessa situação. Mas, de forma geral, nas organizações indígenas, não existe um apoio direto, infelizmente. Então, essa questão da gente se preocupar também pelo território, deveríamos focar nesses problemas. Então, esse é o desafio para nossa comunidade indígena organizada. Seria isso. Entonces creo que para nosotros, como dirigentes, es muy importante de proteger. Para nós, enquanto dirigentes, é muito importante a proteção desse corredor territorial, que é um território extenso. Infelizmente, o Estado não consegue tomar conta, e também vamos mencionar que o Estado, né, ofereceu essa parte de reserva nacional, onde se encontra a reserva indígena Evarita-Piche. E para nós é muito importante, porque isso significa uma sobrevivência para os povos em isolamento, que também têm direito à vida, direito ao território, porque a ameaça seria que eles e que nós, se a gente deixar tudo isso sem defesa, podem entrar atividades que vão destruir, que vão afetar o nosso território. E esses povos têm autodeterminação na proteção do território, é uma garantia da vida do território. Também é muito importante falar sobre o corredor, porque recentemente nós, das organizações, temos falado sobre a mudança climática, porque também contamos com uma grande biodiversidade, flora, fauna, muita água, não somente para as comunidades indígenas, mas no nível global. É uma questão importante a proteção do meio ambiente. Muito obrigada, Leo, pela liderança
que você leva e como você disse, é a primeira linha de defesa e por isso é tão importante receber o apoio de todas as comunidades que fazem esse trabalho tão importante para proteger o Piace, mas também outros territórios. Vamos continuar agora, antes das perguntas, com a próxima palestrante, Guanem Kanamari. Guanem, gostaria de agradecer, pela sua liderança tão importante. Ela é técnica dos povos indígenas isolados da Coiabe, o seu trabalho pelos territórios e os modos de vida indígena, e é uma voz-chave na defesa dos povos em isolamento. Guanen, muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua liderança e por estar aqui. Você tem a palavra agora. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Enem, do povo Canamari, do Alto Médio Juruá. E aqui eu vou fazer uma apresentação sobre umas experiências, né, de outros, aonde que eu consegui, né, atuar de outros territórios, no Xingu, e atualmente estou, né, no Amazonas, vou fazer o ano na Coiabe, eu faço compor a equipe, né, da gerência de povos isolados e de recente contato na Coiabe, e eu quero dizer que a minha apresentação vai ser em breve, né, bem objetivas, sobre como que está sendo a visão da Coiabe atualmente, né? Então, vem uma preocupação sobre, né, como está sendo os desafios dentro dos territórios, né? A gente sabe que a Coiabe, ela trabalha com novos estados, né, muito grande. Atualmente, né, eu estive no Vale do Javari, foi 55 dias, foi uma experiência incrível, né? Então, junto com os povos indígenas do Vale do Javari, na qual aonde, né, a gente tem a maior concentração de povos indígenas isolados e de recentes contatos, a pressão de garimpos e está sendo muito forte, né, ali nos limites do território. Então, assim, e dizer que Coiabe, eu coloco essa pauta que precisamos, né, dar presente cada vez mais nesses lugares, né? Então, a nossa visão, quando cheguei na Coiabe, em 2025, em maio, que era a situação, né, do outros estados, né? Então, Pará, Mato Grosso, aonde que eu vejo que a gente tem um gargalo muito grande, né? Questão de garimpos e fazendeiros e organizações criminosas dentro do território. Então, o Vale do Javari tem essa força, essa união, né? Os povos indígenas, principalmente a equipe da equipe de vigilância da Univaja, estão fortemente, né, então, fazendo a vigilância territorial. Então, é um exemplo, né, para outros estados, para outros territórios, que tem que ter união. Se não tem união, né, vai ser muito fácil da entrada dos invasores. Eles já são eles já estão lá fazendo pressão, mas cada vez mais a vigilância territorial, mais a pressão dos invasores é maior. Então, a gente tem que ter essa união. Então, essa formação que eu tive lá recente, em fevereiro até abril, exatamente que a Coiabe está levando, né, assim, com a vontade, né, dos povos indígenas, o qual que a gente respeita muito, eles querer, né, fortalecer as bases, as organizações, os trabalhos que já vem acontecendo, então dar essa atenção, né, para esses territórios, principalmente o Vale do Javari, onde concentra a maior população
né, dos povos isolados, vem uma preocupação mesmo dos próprios indígenas. Então, a gente teve uma formação lá que foi a primeira formação de instrutores, né, de instrutores de, de monitoramento territorial e ambiental, né, lá dentro. Isso aqui são as imagens que tem, que a gente recebeu o convite, um ofício para Coiab, para que a gente possa acompanhar, mas precisaria de ter uma pessoas profissionais para capacitar, para dar essa formação, né, para essa equipe de vigilâncias que não são fáceis, né, uma preocupação para nós, né? Então, por isso, o Estado e o governo precisa valorizar esse trabalho, o qual que eles falam que é muito perigoso, a gente sabe que é um perigoso em todas as regiões, mas assim, mas a gente precisa apoiar, né, essas equipes que estão lá fazendo monitoramentos noites e dias, né? Então, um mês de folga, então acompanhei de perto, então vem a preocupação, então assim, hoje a Coiab, a Coiab é assim, um apoio estratégico lá para a Univaja, né? Então, futuramente, a gente precisa aprovar um projeto grande, a gente sabe que o custo é muito alto, não é fácil, o Vale do Javari é maior do que um país de um Portugal, né? Um tamanho desse, então a gente precisa chegar nas pontas. Então, já está acontecendo algumas invasões ali, aqui pelo Juruá, no Alto Juruá, né? Um Pixuna, questão de fazendeiro, então vem a preocupação, né, da equipe, como a gente poderia fazer, né, evitar ou fazer uma retirada dessa invasão no limite do Vale do Javari, já está acontecendo. Então, assim, para mim é um gargalo ainda, então a gente precisa, né, buscar apoio cada vez mais. A gente sabe que a COIAB e as organizações de base a gente se sustenta com projetos, né? Então, buscar mais projetos para dar apoio e fortalecer esse trabalho, essa atividade que está sendo executada de 3 anos, né, após a morte do Bruno, o indigenista. Então, os indígenas estão dando a quantidade. Aqui está, né, uns trabalhos que a gente acompanhou, foi uma troca de experiência incrível, junto, voltado ao conhecimento, né, de cada povo, a história, né? Então, são muito jovens e também têm os mais velhos. Então, esses materiais foi voltado, usado exatamente, são voltados são os naturais, né? São recursos naturais foram usados, como os que poderiam, né? Quando não tem outras ferramentas para fazer um acampamento. Então, foi tudo voltado ao conhecimentos deles, né? Tanto foi 7 etnias, né? Então, assim, foi uma experiência, uma troca de experiências, o que eles solicitaram muito, que a COIAB apoiasse mais nas formações, levar pessoas profissionais para capacitar e fazer a formação, como funciona a vigilância territorial, né? E eles já fazem esse trabalho, mas assim, a COIAB está presente também, o que eu falei bastante na COIAB, que a COIAB meio que ficou afastada por um tempo, por um motivo, que a gente precisa, né, da ofício vem da base, principalmente da Univaja, para a gente também ter um respeito, né, onde é que a gente quer que a COIAB atua, né? Então, assim, essa experiência foi incrível. Então, assim, a gente está aqui, né, para fortalecer cada vez as bases, né, que a PIAN, que é do Amazonas, que elas também fortaleçam as suas bases, né? Então, acompanhamento dessas atividades executadas é super importante, né, que a gente possa levar
isso para fora, para ter esse reconhecimento pelo Estado e pelo governo. Então, a COIAB, atualmente, a gente está na luta de criar políticas públicas para atuar diretamente com povos isolados e de recentes contatos, no qual que a gente não tem. A gente tem um grande desafio dentro do OCITO também, a questão de trabalhar com demarcação de territórios, né? Então, pesa muito para nós. Já conversei com o coordenador, Toya Machineri, eu disse assim, cara, a gente precisa, né, criar um setor somente para trabalhar com demarcação de territórios, porque tem muito esse trabalho e a nossa equipe é bem reduzida, agora começou a crescer mais, mas precisa ir para os lugares mais distantes, nas fronteiras, principalmente o Juruá também, que precisa atualmente, agora estou no Médio Juruá, né? Então, assim, eu vejo um desafio muito grande. Não quer dizer que aonde tem menos desmatamento, que não significa que não precisa de atenção. Aí que precisa de atenção nesse ponto, porque a gente precisa evitar que aconteça o desmatamento, porque a partir do momento que acontece o desmatamento, então fica mais difícil, né, de retirar os invasores dentro do território, porque eu vejo esse desafio muito grande, porque eu já trabalhei no Médio Xingu, no qual onde aconteceu várias situações que tem lugares lá, a gente não consegue mais entrar por motivo que também já os indígenas são envolvidos nas organizações criminosas. Isso vem uma preocupação assim para nós, né? E, assim, eu coloco isso sempre esses pontos críticos mesmo de desafiador, porque lá eu presenciei, né, uns trabalhos que a gente precisaria ser executado, mas os parentes já estão envolvidos nas organizações criminosas, então vem a ameaça dos próprios parentes, e a gente já sofre, já tem essas dificuldades com os invasores, garimpeiros, pescas ilegais. Aí, assim, a gente precisa ter essa união, fortalecer mais juntos, né, com vocês aí. Então, buscar esse apoio mesmo. Eu sei que a COIAB, ela apoia 9 estados, mas assim, o Vale do Javari, para mim, é um ponto que precisa de atenção. Itacoiabe se aproximou não tão muito tempo, bem recente, e assim, a gente precisa fortalecer, a COIAB precisa fortalecer suas bases, as bases fortalecer a associação, as organizações, e é isso, tá? Então, assim, a minha apresentação foi em breve, eu mostrei, foi passar algumas fotos aí, eu acredito, para entender qual foi a formação que aconteceu dentro do Vale do Javari. Foi dia 23, foi até dia 23 de fevereiro, foi até dia 23 de março, um mês de formação de instrutores indígenas, vigilância territorial e ambiental, que eles estão bem, essa união, força, né, para que eles possam proteger o mercado, que é um exemplo para outros territórios indígenas, e eu também preciso, né, trazer alguns indígenas que se formaram aí na equipe da EVO também para fazer essa palestra em outros territórios, porque ali é um avanço muito grande que está acontecendo, então de ver o resultado, né, é isso que a gente precisa, os próprios eles mesmos, né, levar a experiência para fora, então, assim, dizer que não desunião a gente não consegue, a união a gente consegue e fica mais difícil dos invasores, questão de invasão entrar dentro do território, porque não está sendo fácil, né? A gente sabe que outros territórios está tendo muito desmatamento, um gargalo dos parentes, a gente vê muito triste, né, a situação, não é isso que a gente quer, porque sem a árvore, né, não existe água, tem que ter árvore para chover e para se alimento, e também mesmo para se alimentação os animais dentro da natureza, né, onde é que está sendo saudável, são comidas, então vem a nossa preocupação hoje, né, atualmente, ver essa diferença tão grande, com mudanças climáticas muito também, que está afetando, né, os territórios,
mesmo que a gente sente que o Vale do Javari não é menos desmatar, não tem desmatamento, mas tem pesca ilegal, mas a gente se sente, né, a mudança climática por um motivo que outros territórios estão tendo cada vez mais desmatamento, e a gente precisa ter essa união e força, né, para a gente conseguir fazer a defesa dessa biodiversidade e proteger os povos isolados e de recente contato, no qual que os parentes, que os indígenas lá do Vale do Javari, eles falam muito, então vem a nossa preocupação, porque uns anos atrás, e para quem já passou por isso, não é isso que a gente quer mais, morrer vários povos indígenas e ver, né, essa questão de doenças também entrando no território. Então, a gente perdeu muitos parentes, Canamari, mesmo daqui do Jurá, uns tempos atrás, presenciei essa situação. Então, assim, eu quero muito, né, assim, tipo, apoiar, ter um projeto maior, que tenha um projeto de longas datas para atuar dentro do Vale do Javari, e a gente está nessa luta também, né? Então, como falei, vou fazer 1 ano que eu estou na COIAB, né? Então, assim, eu estou buscando isso, eu sei que eles falam assim, Vanei, você está tão precipitado, mas não. É porque o governo, o Estado, está esquecendo isso. Não é bom esperar algo pior aconteça para poder fazer algo. Né? Então, a gente tem que evitar o quanto antes possível que aconteça, antes de acontecer pior, principalmente ameaças, né, das lideranças dentro dos territórios também, por motivo que às vezes o território tem processo de demarcação, isso é demorado, mas nem por isso que a gente precisa de atenção para que esse povo se sinta, né, se sinta protegidos, né? Então é muito complicado. As tecnologias a gente sabe que avançou e cada vez mais não está sendo fácil para nós. Mesmo a gente também dentro da COIAB e a gente tem um desafio muito grande, mas a gente precisa abranger. A COIAB ela está sendo uma organização que está atuando, mas precisa chegar nas pontas, nas fronteiras, nos territórios mais difíceis. É lá que está tendo desafios que diz que está sendo esquecido. Realmente é a realidade que a gente vê. Então, assim, eu preciso, né, assim, levar essa voz e dizer que as pontas e os povos indígenas na fronteira, a gente precisa de atenção. É isso. Muito obrigada, Guanem. Estou vendo que muitas vozes de apoio e de solidariedade na conversação. Eu estou vendo que há muitas vozes de apoio aqui no webinário e também muitas perguntas. No final, teremos um pouco mais de tempo para responder às perguntas e desenvolver ainda mais este tema, porque o que você disse sobre valorizar e apoiar este trabalho é fundamental. É preciso realmente muito apoio. Então, Wanen, muito obrigada pela sua apresentação. Vamos avançar ao nosso próximo orador, que é Júlio Cussuriti Palácios, que é diretor do programa PIACE, um reconhecido líder indígena pela defesa do território. Seu Júlio, muito obrigado pela sua liderança e obrigada por estar aqui. Sim, boa tarde, obrigado pela apresentação. Primeiro, cumprimentar a todos em nome da AIDC, que é uma das organizações indígenas do Peru. Olá, Júlio. Júlio, Você está silenciado? eu não sei se você talvez tenha desligado seu microfone, ou talvez tenha havido algum problema técnico. Vamos dar alguns minutos ao Júlio para ver se ele volta. Enquanto isso, colocaremos a sua apresentação aqui. Vamos compartilhá-la.
Parece que lo hemos perdido, Julio. Ahí vamos a ver de Parece que ponerlo perdemos o nuevamente Júlio. en línea. Mientras tanto, Enquanto isso, enquanto quizás esperamos podemos ir con ele, algunas preguntitas talvez de possamos la responder audiencia. algumas perguntas, se houver Y le aqui damos no un espacio a chat, Julio a conectarse nuevamente. enquanto a gente espera o Júlio se Si quisieran reconectar. utilizar la opción de escribir alguna pregunta, Se tiverem alguma pergunta, podem utilizar aqui o chat e a gente pode ir escolhendo alguns comentários y mientras tanto yo dos puedo hacer la primera presentes. pregunta Enquanto isso, eu gostaria de fazer uma primeira Leo. pergunta para o Léo. Leo, Léo, recuerdo que comentaste eu me lembro que você la falta de comentava evidencia, sobre a falta de en el caso, por ejemplo, del evidência territorio de Yabarita, no Mirim fue caso rechazado, de ¿sí? Javari Una supuesta falta de Mirim evidencia, foi. sabemos que no es real. Disseram que El pueblo havia quedó en uma aislamiento. suposta falta de Usted evidência mencionó que de había visto las povos huellas. em isolamento. ¿Podría Você compartir un disse poco que qué significa viu eso en la práctica as y pegadas. qué Você es poderia el territorio, ¿no? nos de explicar pertenece? como isso funciona exatamente? Porque eu acho isso tão interessante. Mira, creo que hace ya mucho Olha, tiempo já venimos faz muito tempo difundiendo que la nós actividad estamos que hacemos como difundindo organización a indígena. nossa Como la atividade comunidad nativa Matsés hemos na demostrado comunidade bastantes evidencias Atiana-Cés. también Nós já hicimos demonstramos varias várias actividades evidências. antes de venir por acá. Y creo que ese tipo Eu de evidencia acredito que este tipo de en ningún estado evidência no hay voluntad política donde pueden não tem a vontade tener una política do iniciativa Estado. al respecto Não, de tener o Estado não importancia tem hacia iniciativa pueblos en situación de aislamiento. para realmente saber desses povos em Como vuelvo a situação de repetir, nosotros isolamento. estamos conviviendo Nós estamos con la comunidad nativa Matsés, convivendo na comunidade Matiamatsés, porque nosotros casi constantemente tenemos bastantes avistamientos, hallazgos. e temos avistamentos Decir constantes. que es muy bastante significativo. Podemos dizer Creo que esses grupos são significativos. Como vuelvo a repetir, ahora creo que nosotros podemos, ya como las organizaciones, podemos tener bastantes actividades para realizar en defensa. Nós, como organização, temos muitas atividades para poder ajudar estes irmãos. Muchas gracias, Leo. Muito obrigada, Léo. Una preguntita, mientras tanto, para, Enquanto isso, eu gostaria de também fazer uma pergunta ao ANEM. Enquanto vamos avançando em termos de mapeamento e reconhecimento deste corredor, você também comentou sobre a demarcação das terras e outras necessidades da sua comunidade. Você gostaria de expandir um pouco quais seriam as principais barreiras relacionadas a receber a ajuda que precisam para alcançar os seus objetivos e como nós podemos fazer para remover tais barreiras? A pergunta é para o ANEM. Deu uma explicada, mas eu não consegui entender muito no final ali da pergunta. Eu acho que a internet deu uma falhada. Tem como repetir novamente? Con gusto, con gusto. Mi pregunta, y disculpa que no te la puedo decir en portugués, te entiendo. Desculpe eu não poder fazer ela em português, mas a minha pergunta tinha relação com... Você falava sobre a necessidade da demarcação das terras e do apoio que vocês precisam para poder avançar neste trabalho que vocês estão fazendo para proteger os territórios. E você disse que existem barreiras. Nós gostaríamos de entender quais são essas barreiras para conseguir o apoio tão necessário que vocês precisam. Bom, a questão do processo de demarcação dos territórios, é isso? Então, assim, a gente, assim,
essa demarcação, né, de processo que a gente trabalha dentro da COIAB, exatamente vem uma preocupação, a questão que a gente precisa, né, avançar na demarcação de territórios, mas também, né, e já ter uma visão que precisamos, né, fazer, né, a proteção desse território, o que a gente se sente, né, então, que não está acontecendo, né, então faz a demarcação do território, mas não está sendo protegido esses territórios. Então, a gente tem essa visão, eu tenho essa visão, mas eu acredito precisa, né, fazer esse questionamento, né, para as autoridades competentes que precisa. Não é só fazer a demarcação do território e não ir mais, né, dar atenção para os povos indígenas que estão dentro do território, mas o Estado e o governo, e a gente precisa estar presente. Como é que está sendo, né, após a demarcação de territórios? Então, para não acontecer essa questão de tanta invasão que está acontecendo dentro do território, que eu acredito é falta mesmo de cuidado mesmo, de estar lá junto com os parentes, porque tem muitos profissionais capacitados para estar atuando nesses locais. Então, essas presenças do governo, Estado, mesmo da COIAB, então eles percebem que está tendo atenção, mas se deixar somente os povos indígenas após a demarcação, o que vai acontecer é que, às vezes, os parentes, os indígenas mesmo, vão ter essa dificuldade de fazer proteger os territórios, então vai ser mais fácil de ser convencido, ser trocas, né, de pequenas mercadorias por retiradas de madeiras ilegais, aí já começa os desafios quando o governo, o Estado, ou mesmo em Brasília, quando for precisa saber o que está acontecendo, os desafios, os problemas dentro do território já está bem maior, né? Então a gente vê essa preocupação mesmo com povos indígenas que está dentro, mesmo que eles tenham a terra homologada, mas precisa, né, de dar atenção, sempre estar presente. E o que eu sinto muita falta dessa presença, né, do governo, do Estado, mesmo da COIAB, mesmo que eu estou dentro da COIAB, mas assim, eu sei que a COIAB eles têm, né, uma equipe muito grande, né, trabalhando de cada estado, mas precisa ser uma pessoa que é contratado, que realmente que tem um compromisso com o trabalho para estar atuando nessas regiões, territórios, né? Então, eu sinto falta disso, né? Então, eu estou buscando para que isso melhore cada vez mais, não quer dizer que não está pior, mas precisa chegar a esse nível, né, que essa população que se sinta protegidos e acolhidos e preparados, né, para estar fazendo monitoramento dos seus próprios territórios, que é a casa deles, é a casa nossa, aonde que a gente precisa, né, proteger e cada vez mais para não acontecer tanta invasão, né, dentro dos territórios. Isso vem a preocupação, também a preocupação dos povos indígenas isolados e de recentes contatos, que eles precisam ser protegidos e não sendo ameaçados. Obrigada. Muito obrigada, Ioanem. Muito importante. Então, agora vamos passar para o Júlio, que conseguiu se reconectar. Júlio, você consegue nos ouvir? Você pode compartilhar as suas perspectivas conosco? Júlio, ¿nos escuchas? Você me ouve, Júlio? Darle un minuto a Julio.
Vamos dar um minuto ao Júlio. No, no está funcionando. A ver, Ahora, acá lo tenemos a Julio. A ver, le damos la palabra. Vamos passar então a palavra buenas ao tardes Júlio. todos. Boa tarde a todos. Mil disculpas que no se ha podido, no Por pude favor, me conectarme a la perdoem, reunión eu esta tive mañana, pero problema quería com decir que o computador, a tecnologia parece como que está Inglaterra falhando, venimos mas eu gostaria de dizer que nós estamos sobre trabalhando pueblos indígenas este en tema aislamiento. dos povos indígenas em isolamento. Estos pueblos, ¿no? Por este tema del trabajo del caucho E o tema do trabalho da han borracha, decidido, pues, vivir, ¿no? Al interior de los bosques por eles seguridad de su vida. decidiram Entonces, en el Perú contamos con viver pueblos dentro indígenas das en aislamiento. florestas. No Peru, a gente tem povos Ya indígenas a em través del isolamento gobierno peruano se ha e, reconocido através a do governo 25 peruano, pueblos. foram Entonces, a reconhecidos través de 25 ICESED y de las povos. organizaciones indígenas como ORPIO, Através de organizações COTIA, FENAMAP, indígenas como Orpio, hemos venido Cotia e Namá, solicitando la creación que de vinham reservas solicitando a territoriales, criação de pero sin reservas embargo territoriais. ha Entretanto, demorado muchísimo. isso 10 demorou años, 20 muito. años, Foram 10, y esto 20 incluso anos. E la durante problemática de este invasión período, houve a muitas estos territorios invasões por a estes terceros, por territórios, por madereros, terceiros, por madeireiros, incluso por actividades inclusive ilícitas, por atividades ha creado ilícitas. problemas a estos Eles pueblos. criaram Entonces, problemas para por estes otra parte, povos. el Estado peruano, a través O del Estado Congreso, peruano, pues, através do seu varias veces ha Congresso, promovido modificar promoveu la ley de pueblos indígenas en várias aislamiento, vezes a modificação digamos, da lei dos povos flexibilizando indígenas, estas normas, flexibilizando incluso dando estas la potestad normas, a los gobiernos inclusive regionales para la dando creación de pátrio estas reservas poder a territoriales, y outros esto para a criação en la das reservas práctica territoriais. no Isso, ha na caminado porque prática, muchos de los não gobiernos seguiu, regionales porque muitos están dos governos con este tema de regionais la actividad de la minería ilegal, de la estão tala ilegal, envolvidos y que nas no toman en cuenta los atividades derechos ilegais humanos. No hay que eu deseos, y las mencionava. organizaciones con Então, apoyo de la cooperación de los aliados se ha venido com o creando apoio reservas dos territoriales, aliados, incluso nós montando conseguimos criar postos de estas control y regiões, vigilancia inclusive con el apoyo postos de de organizaciones controle e regionales como el caso de FENAMAP, vigilância, también como o ORAUP caso y da otras Guinamada, reservas Oraiúbi e territoriales, pero outros, sin embargo mas nos ha creado problemas isso cuando uno acabou criando entiende el derecho de los problemas, pueblos indígenas. porque Muchos quando líderes você denunciados, muchos líderes incluso não tem muertos o por direito dos defender povos la vida de sus indígenas, estes territorios. líderes são mortos por defender as suas comunidades. Está pasando Então, é isso que el está Perú, acontecendo no Peru incluso e que, se vierten inclusive, narrativas, se de transforma que em defender los narrativas piazis es de que defender obstaculizar os el piás é desarrollo de las colocar um comunidades, obstáculo ¿no? no Y esto desenvolvimento das implica que no va a comunidades, tener o que indica atención de salud, no va a que tener não terão nenhuma atención a atenção educación, de no va a tener educação, nem de acceso a saúde, territorio de las nem comunidades indígenas, acesso. y Isso é mentira. O sea, totalmente la creación de mentira. reservas A territoriales criação de no reservas territoriais hace que para no se va povos a apoyar indígenas a las comunidades circundantes. Entonces, não significa nada incluso disso. hay Inclusive, alcaldes que han denunciado existem la prefeitos nulidad de que algunas reservas territoriales. denunciaram algumas reservas no Peru.
É importante saber isso, porque enquanto as organizações indígenas estão montando um sistema de um controle de vigilância, as autoridades estão lançando normas que vão contra o direito dos povos indígenas. E quando denunciam a organização, rápido corre las denuncias, pero cuando uno denuncia sobre estas violaciones de estos derechos, se archiva, quando são denunciados esses direitos, isso acaba não caminhando. Então, é isso que está acontecendo no Peru. Para a proteção desses direitos, existe um atraso e, enquanto isso, há preocupação pelos parentes indígenas em isolamento. Muito obrigada, Júlio, pelo seu trabalho, liderança, e, em segundo lugar, pela flexibilidade de estar aqui pelo telefone e escutar essas palavras tão importantes para fazer um segmento e fazer algumas perguntas, assim como eu fiz com as outras pessoas. Todo esse problema que você está contando para a gente, qual solução? Temos aqui um público escutando, um grupo de atores muito importantes, de pessoas doadoras, de pessoas engajadas nesse espaço. Qual é a mensagem que estamos precisando para resolver essas dificuldades? O mais importante é o fortalecimento das organizações, da sua capacidade organizativa, as organizações indígenas dos territórios. Porque se nós não fortalecermos, por mais que exista um discurso no âmbito internacional, a atividade econômica que está tão forte, seja ela os madeireiros ilegais ou a deforestação, o deforestamento vão fortalecer a organização. Então, é muito importante esse trabalho de fortalecimento das organizações, porque somos muitos mais nós, enquanto organizações de povos indígenas, que vamos sair para falar, mas a gente nunca olha para os aliados que estão enfrentando o governo, mas sim apoiadores com alguns recursos para contribuir com essas lutas. E outro tema que é muito importante, que os organismos de direitos humanos, como a Corte Interamericana, façam pronunciamento com relação a alguns pedidos da sociedade civil e que falem pela defesa da vida desses povos indígenas a partir de uma medida cautelar, de uma demanda que seja na Corte Interamericana e na Comissão Interamericana. Eu acho que é importante fazer um chamado a essas instâncias, aos nossos governos, para que cumpram com a normativa. E eu acho que nenhuma atividade econômica de nenhum país deveria vulnerar os direitos dos povos indígenas nos territórios, porque isso acontece bastante. Obrigado. Muito obrigada, Júlio, pelas suas palavras. É muito clara a necessidade da ajuda e que se cumpra nos direitos dos piás e das comunidades indígenas que fazem o trabalho fundamental na proteção dos piás. Tem sido muito bom escutar os nossos palestrantes, mas infelizmente por questões de tempo, porque seria muito interessante continuar com essa conversa, a gente poderia fazer isso depois deste webinário, mas precisamos avançar, então agora vamos ampliar a perspectiva com o painel número 2, para além do que acontece no Javari e no Tapite. Vamos falar sobre outros lugares do mundo, né? Em primeiro lugar, sobre a Amazônia, de uma forma mais ampla, e de outros territórios da Aliança Global. Então, agradecimento
novamente os palestrantes do painel número 1, e agora vou convidar os próximos convidados fundamentais, que é Fanny Curicastro, coordenadora geral da COICA. Um prazer contar com a sua presença aqui, a sua liderança tão importante. A palavra é sua, por favor. Muito obrigada. Saudações a todos os presentes, aos meus parentes, Júlio, Cucirite e aos outros parentes indígenas aqui presentes, as filiais da COICA, IECEB, COIAB, o companheiro do Equador também. A gente já escutou os parentes das regiões e dos territórios, né? Essa travessia tão difícil que eles vivenciam dia com dia diante das invasões e dos problemas na Amazônia. Eu acho que o informe, o relatório que foi apresentado na COP30 é a ponta seria a base de tudo o que acontece nos territórios indígenas dessas bases. A COICA representa 511 povos da bacia amazônica e representa esses 9 países. E conta com as vozes internacionais de tudo que acontece na Amazônia. E é por isso que é sempre tão importante manter essa conexão com as nossas bases, porque são eles que estão fazendo frente dia a dia a todos os perigos e problemas que acontecem no território da Amazônia, seja por questões de concessões legais e projetos concedidos da parte dos estados e também pela ilegalidade que acontece nesse território tão imenso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece na Amazônia. O extrativismo sempre esteve presente na Amazônia e, em nome de um desenvolvimento mal entendido, têm sido devastados territórios, florestas, têm sido sacrificados povos indígenas e cometido crimes de lesa humanidade em contra dos povos indígenas. Por exemplo, no início do ano passado, a expropriação que terminou num genocídio imenso na Amazônia entre o Peru, Brasil, Bolívia e Colômbia, e é um tema que ficou para trás, ninguém nunca mais fala sobre isso, mas foi exposto o território, a biodiversidade e as florestas pela expropriação da borracha nesses territórios que cuidamos da Amazônia. E sempre é falado, né, sobre o território da Amazônia. E depois são concessionados territórios para expropriação, exploração do petróleo, para o garimpo ilegal, porque é o Estado quem outorga os títulos às empresas para extração de petróleo, de mineria, madeireiras também, uma série de recursos que são expropriados da Amazônia e deixam na pobreza a população e os territórios degradados. E hoje também está na moda, né, esse extrativismo da transição verde, que não é mais do que mais uma forma, outra modalidade de saqueio do território. Então, os minerais críticos para a transição energética, como o cobre, lítio e os outros minerais que estão na Amazônia, vão ser explorados porque dizem que são necessários para gerar energias limpas, assim como para a mitigação dos efeitos da mudança climática, mas isso não é tão verdade assim. Toda essa questão do extrativismo da Amazônia, que são megaprojetos hidrelétricos de garimpo e petróleo, são sempre financiados pelas empresas estrangeiras. Especificamente, temos a presença hoje da China na Amazônia, que está chegando nos territórios indígenas para explorar, sem respeitar os direitos
que têm sido reconhecidos aos indígenas como a consulta prévia informada ou o consentimento prévio livre e informado. São direitos, né, que estão sendo violados, e para isso que estão as organizações em cada um dos nossos países, e justamente a COICA também, para estar na primeira linha e pedir que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. E dessa forma, a Amazônia está com todas essas petroleiras, essa mineria ilegal, e é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, porque o governo está autorizando a exploração na foz do rio Amazonas, a exploração de poços de petróleo, e isso coloca em risco o rio, principalmente o rio Amazonas. E toda essa mineração ilegal, esse garimpo, que é tão grave a presença dessa mineria. Por quê? Porque é o que mais afeta e mais polui a Amazônia. Mais de 6.000 toneladas de mercúrio são derramados na Amazônia, e mais de 600 rios poluídos. E quem são os mais afetados? Os povos indígenas. De que forma, como o informe, o relatório da INSAI diz, a saúde da população está sendo completamente afetada. Eu me encontro aqui no Equador, onde todo dia nós vemos as afetações na população indígena, por exemplo. Tudo que a Texaco e outras petroleiras deixaram no passado, como estão afetando de forma muito grave a saúde e a vida dos povos indígenas. Há um grupo lutando para que seja reconhecido e seja feita a justiça, mas ninguém escuta diante desse tipo de situações. Também temos o crime organizado, o narcotráfico ao longo da Amazônia, de todo o território, e isso afeta não apenas a biodiversidade, as florestas e os rios, como também a vida e a ordem social nas comunidades. Então, são presenças de atores à margem da lei que estão afetando de forma grave a Amazônia. E outro caso é o mercado de carbono voluntário, porque há empresas que hoje assinaram contratos com organizações e povos indígenas, onde têm sido concessionados territórios indígenas por mais de 20, 30. Na Bolívia tem um de até 1.000 anos, imaginem. Há um abuso. Por quê? Porque não há uma presença do Estado nesses cantos da Amazônia. Então, é nesse contexto onde a organização indígena precisa fazer o trabalho. E o que acontece com relação a tudo isso? Hoje, a Amazônia chegou a um ponto de não retorno. COICA acabou de apresentar um relatório na COP30 sobre a saúde da Amazônia. Hoje já foram desmatados, ou seja, hoje temos 30% de degradação, desmatamento na Amazônia. Antigamente se falava que era 27%, se chegava no 27%, a Amazônia chegaria no ponto de não retorno. Isso já aconteceu, porque esse mapeamento também já comprovou essa deforestação e degradação, desmatamento de 30%. E a crise das populações que habitam nesse território pela saúde, pelo mercúrio que está nos rios, e a ruptura da vida, das formas de vida das comunidades, violação aos direitos humanos, criminalização e assassinato de pessoas defensoras, dependência econômica que cria tudo isso com os grupos, né, a partir do garimpo, do narcotráfico, do crime organizado, porque eles estão trazendo os jovens indígenas que estão indo para esse tipo de espaços, por dizer assim. Então, tem uma série de questões que estão acontecendo na Amazônia, e é aí onde nós precisamos, como o Juli disse, fortalecer os
próprios sistemas de governo que nós temos em cada país, a partir do comunitário, do local, do nacional, e fortalecer em mão dupla. A COICA também precisa de fortalecimento. Todas as organizações precisam de um fortalecimento integral, não apenas uma parte, mas como fortalecer esses sistemas de governo para continuar cuidando dessa Amazônia. Promover também a economia indígena. Atualmente, a COICA promove, a partir do Fundo Indígena da Economia para a Vida, a economia indígena justamente como uma alternativa. Ainda que muitas pessoas falem que não é bem assim, mas é uma forma de evitar que esses jovens vão para esses grupos à margem da lei. Precisamos apoiar as iniciativas globais que nós temos também. A Florência e a sua organização apresentaram uma moção à OICL para proteção. A gente apresentou a moção 068, a gente da COICA, que é para restaurar de forma integral a Amazônia no 80% daqui até o 2030. E a gente faz essa incidência, mas corresponde aos estados e também a aliados que nós façamos esse trabalho de maneira conjunta e continuar defendendo, protegendo e reduzindo o mal que tem sido feito na Amazônia. Bom, vou deixar por aqui. São muitas coisas que podemos trazer aqui, mas também tem soluções, povos indígenas organizados, sistemas de governo, por exemplo, na Colômbia tem conhecimento das entidades territoriais indígenas e requeremos também a população que mantém em pé e o cuidado dos territórios. Há um trabalho que precisamos reconhecer dos povos indígenas, que é do cuidado dos ecossistemas vitais, como a Amazônia, e não somente para os povos indígenas, porque a Amazônia é um ecossistema vital para a vida do planeta. Muito obrigada, Fanny, por tudo isso, desde a ameaça até as soluções. E agora será um prazer apresentar a nosso parente, nosso irmão Juan Carlos, secretário executivo da Aliança Global dos Territórios e das Comunidades. Juanca, será um prazer escutá-lo. Que prazer cumprimentar a todos, especialmente os irmãos que falaram anteriormente, irmãos do território da COIAB, a IDCEP, a nossa coordenadora da Bacia Amazônica. Gostaria então de recapitular 3 momentos. Se puder me ajudar com a apresentação, mas antes, contextualizar que neste esforço dos líderes que apresentaram os seus respectivos casos e as organizações de primeiro e segundo grau e a institucionalidade que é preciso reforçar, é preciso potencializar a institucionalidade em direito próprio. Para dar seguimento à bacia amazônica, as grandes bacias territoriais deste belíssimo corredor, onde moram povos vivos, povos com propostas exigindo a mesma dinâmica, é importantíssimo dizer que a Aliança Global reúne esta grande coalizão, essa grande plataforma que eu lidero. É importante dar visibilidade através deste estudo que foi apresentado e também a PIB, todos os ecossistemas, todos os povos. E gostaria de dizer que nós estamos aqui pelos vivos, nós temos
territórios e as ameaças, contra as ameaças que temos nesses territórios. Esta grande coalizão da Aliança Global visibiliza e conecta mais de 1 milhão de hectares. A região da Bacia do Congo tem relação com as grandes questões das petroleiras, são 126 milhões de hectares dos povos indígenas e comunidades locais, 6,9 milhões de hectares de florestas comunitárias e 38% destas florestas sob blocos de petróleo e gás. 42% das florestas comunitárias sob concessões mineiras. Tudo indica que existe essa grande preocupação, não apenas na bacia. Este é um claro exemplo de como nós, no nosso dia a dia, devemos fortalecer a governança e dar credibilidade aos nossos líderes. Continuando. Um outro contexto, outro membro da Aliança Global das Florestas Tropicais Territoriais é a nossa organização AMAN. 18% dos territórios indígenas se sobrepõem com concessões madeireiras, são 6 milhões de hectares de territórios que se sobrepõem com concessões madeireiras e 1,6 milhão de hectares de territórios indígenas se sobrepõem com blocos de petróleo e gás. E 0,9 milhões de hectares de territórios indígenas se sobrepõem com concessões mineiras. Esse é o dia a dia dessas pessoas. É preciso resolver este assunto e poder trabalhar através de planos do governo. Outro membro da organização da plataforma da Grande Aliança Global é a Mesoamérica e o Caribe, a MPP. Neste contexto, 107 milhões de hectares de terras de povos indígenas e comunidades locais, 3,7 milhões de hectares de blocos de petróleo e gás sobrepõem-se com terras de povos indígenas e comunidades locais, 18,7 milhões de hectares de concessões mineiras se sobrepõem com terras de povos indígenas e comunidades locais e 17% das terras dos povos indígenas e das comunidades locais estão ameaçadas pelas concessões mineiras. Obviamente, sem mencionar outros temas, como a nossa coordenadora da COICA comentava. Tivemos um exercício importantíssimo no começo deste ano, a COICA mencionou seu plano de propostas emergente com as outras organizações globais. Tudo isso abarca ameaças extrativas nos territórios dos povos indígenas e comunidades locais. Ainda que isso aconteça, trata-se de um tema importantíssimo e emergente, por isso fizemos essa aproximação estratégica para atualizar com as nossas organizações territoriais da Aliança Global, a fim de obter estes resultados. Não é que esteja invisibilizado, não, se reforça e se oferecem modelos que estão provados. Como eu falava, na região do Congo existem temas de lei na República do Congo aprovado em 2022
que oferecem reconhecimento legal aos direitos dos povos indígenas da região. Serviços de participação em política em Camarões. Existe um conselho liderado que produziu 60 planos participativos na utilização da terra. Todos estes são casos importantes de visibilizar, ver o que os nossos irmãos estão fazendo. Por isso é importantíssimo dar confiança e credibilidade à instituição, porque esta pressão é coletiva, é um chamado à solidariedade e à articulação estratégica. Na Guatemala, as associações perderam 1,5% dos seus bosques, suas florestas em 10 anos. A Indonésia, o mapa mostrado, as comunidades de Endang recuperaram 892 hectares de povos indígenas por meio de cartografia, ou seja, instrumentos participativos e reformas. E vocês também sabem que na última COP, o governo da Indonésia vai transferir mais de 1.400.000 hectares. E existe um trabalho. Esta é a pressão política e estratégica regional para global, e é preciso que haja uma coordenação de cima para baixo e de baixo para cima. É importantíssimo mencionar, com tudo que vocês participaram, que prazer ouvir vocês, estes trabalhos. Por isso, a Aliança Global fala, apresenta e converge as posições autônomas de cada agenda própria, porque é importantíssimo dizer que há um ano fizemos a declaração de Brazzaville, que foi visibilizar o contexto de trabalho das grandes bacias, como a Amazônica, como a do Congo, mas não apenas essas bacias, como outras que precisam ser visibilizadas. E nós pudemos contribuir e ser um ator legítimo global. Por isso, é importante dizer sobre as novas iniciativas e oportunidades que existem, como a questão dos povos indígenas, com a sua primeira conferência mundial, para além da questão dos combustíveis fósseis, é uma iniciativa que deve ser acompanhada pelas nossas organizações regionais, porque a chave está aí, a aliança global em conjunto e estrategicamente está aberta a diferentes plataformas de diálogo para poder levar atores de primeira categoria, os donos da floresta, dizer aquilo que está funcionando e o que não está funcionando. E as ameaças que aí estão. Temos muito o que compartilhar. Brazzaville e as reuniões de Santa Marta, conectando para que haja um maior fortalecimento colaborativo territorial, apoiando os líderes e as líderes e buscando soluções reais. Chega de extrativismo, chega de desflorestamento, direitos aos povos indígenas e buscar acompanhamento. O financiamento tem que ser direto, tem que chegar aos territórios. Tem que ir através de mecanismos próprios das organizações. Existe uma narrativa. Este tipo de instrumento é o reflexo real
de que não é uma invenção, não é uma alucinação, é algo real que precisa ser apoiado. As instituições precisam ser apoiadas, os líderes, as comunidades, a partir do marco territorial, e falar sobre as nossas demandas, os nossos direitos, consulta prévia, financiamento direto, chega de criminalização, chega de destruição em áreas de territórios indígenas, proteger aqueles povos não contactados, conhecimento ancestral, sistemas de conhecimento, sabedorias e agendas para a economia indígena, para as próximas gerações, e que haja uma continuidade nesse exercício de resistência contra as ameaças. Muito obrigada. Muito obrigada, Juanca querido. As suas palavras foram muito claras. Eu espero que todos possamos apoiar estes grandes líderes, não apenas aqui, mas em todos os lugares. Muitíssimo obrigado a todos, oradores, os nossos aliados da Tinta, o pessoal da COIAB, da GAT, da ORP, da EDIZEP, a todos aqui presentes, porque vocês também estão nos apoiando, e um grande agradecimento à minha equipe em internet por todo este trabalho de entrevistar os líderes, trabalhar com eles para produzir este relatório. Muito obrigada a todos.